Sua popularidade, entretanto, significou uma ameaça aos líderes religiosos preocupados com as crenças deístas dos maçons. No livro, Dan Brown descreve como as pessoas desenvolveram uma imagem deturpada da maçonaria. Isso é verdade. Com o tempo, uma rajada de acusações alimentou os medos de muitos não-maçons que pensavam no que realmente acontecia dentro dos templos maçônicos. O vilão do livro é movido por suspeitas como essa. Tudo que é secreto cria suspeitas, principalmente em uma república onde se diz que todos são iguais. Portanto, houve muitas suspeitas sobre os maçons. O livro não conta que essas suspeitas eclodiram em 1826 com o desaparecimento de um maçom conhecido e insatisfeito chamado William Morgan. Nesse momento, Dan Brown usou um acontecimento histórico como inspiração para falar de algo no mundo atual. É dito que quando Morgan anunciou que estava escrevendo um livro expondo os segredos maçônicos, vários maçons planejaram seu sequestro. Ele desapareceu, provavelmente foi assassinado. 3 maçons foram condenados, mas receberam sentenças mínimas. Chegamos muito perto de um pânico nacional antimaçônico. Lojas foram queimadas. Maçons foram ridicularizados. Alguns apanhavam nas ruas. Em algumas lojas, o número de membros quase chegou a 0. Nos anos de 1830, o partido antimaçônico foi formado e nomeou um ex-procurador-geral, William Wirt. Wirt concorreu contra o maçom Andrew Jackson e perdeu. Ele logo foi esquecido na história. Mas depois de mais de 1 século e meio, William Wirt esteve nas manchetes novamente. Alguém violou o túmulo de William Wirt, cortou sua cabeça e levou seu crânio. O roubo permaneceu insolúvel durante 30 anos, até que um anônimo afirmou estar de posse do crânio. Recebemos uma ligação anônima e não soubemos mais nada durante 1 ano. O vereador Jim Graham, aqui de Washington, D.C., nos informou que o crânio havia sido levado a ele para garantir que voltasse para o lugar de direito. Nunca se soube por que o crânio foi roubado. Talvez tenha sido usado em estranhos rituais. Talvez tenha sido apenas uma brincadeira. William Wirt foi um símbolo do sentimento antimaçônico que continuaria prejudicando a sociedade secreta. Mas durante esse tempo, um novo grupo maçônico adquiriu poder, o Rito Escocês, o grupo retratado na obra de Dan Brown. Segundo algumas pessoas, eles tinham um lado sombrio, o que causava suspeitas. Suspeitas presentes no coração do romance. O símbolo perdido abre sua primeira cena aqui, na casa do templo maçônico em Washington, D.C. O romance descreve essa grandiosa construção como uma réplica do templo do rei grego Mausolus, o mausoléu original. O livro diz ser um mausoléu que abriga os restos de 2 de seus líderes maçons. De fato, esta é a verdade. Na história, a construção possui 2 esfinges de 17 toneladas, colunas de 10 metros e uma grande porta de bronze. O romance também afirma a existência de uma clarabóia em cima do imenso altar do templo. Na realidade, essas descrições são corretas. Esta é a casa do maior e mais poderoso grupo maçônico do país. É a jurisdição sul do rito escocês. Em O Símbolo Perdido, o professor Landon fica cara a cara com esta estátua de Albert Pike, um homem considerado por muitos a pessoa mais famosa de que se tem notícia. Albert Pike é talvez um dos homens mais influentes das letras e da literatura que esse país já teve. Albert Pike foi o Howard Stern, o comentarista da maçonaria. Albert Pike é um dos maçons mais mal compreendidos do mundo. Ele foi caluniado muitas vezes por indivíduos que são fundamentalistas. Contudo, o romance não menciona que Albert Pike é um dos homens enterrados dentro do templo. Mas por quê? Por que os maçons enterrariam no templo o corpo de uma pessoa tão criticada?
Ele é certamente uma figura sombria. Eu me refiro a ele como o sombrio Francis Bacon. Ele era um homem enorme, tinha mais de 1,80 m, pesava mais de 90 quilos. Era um brilhante matemático, linguista, jurista, orador e poeta. E deu início a rituais exóticos na maçonaria. Depois de George Washington, Albert Pike é considerado um dos maçons mais influentes de todos os tempos. Após o movimento antimaçônico dos anos 20 e 30 do século XIX, Pike recuperou a maçonaria praticamente sozinho. Ele revisou e reorganizou os rituais maçônicos e estabeleceu a visão geral de seus princípios essenciais em seu livro Moral e Dogmas, de 1871. Como chefe do rito escocês em Washington, a influência de Pike se estendeu ao governo federal. Ele tinha uma rede de conhecimento à sua disposição. Era muito bem relacionado em Capitol Hill. Era temido e amado por muitos ao mesmo tempo. Essas ligações maçônicas foram úteis a Pike no início de um grave escândalo. Durante a Guerra Civil, Pike foi acusado de crimes de guerra enquanto servia como brigadeiro-general para os confederados. Mas depois da guerra, ele foi perdoado. O presidente Andrew Johnson lhe concedeu total perdão em Washington, D.C., durante uma cerimônia maçônica. Pike fez de Andrew Johnson um maçom de alto escalão no rito escocês. Acusam-no de ter concedido o perdão a Pike porque ele era subserviente ao grande comandante. Havia outros boatos. Como Brown menciona no livro, os maçons foram acusados de várias conspirações. Uma de que Pike atuou como líder de um grupo sulista secessionista conhecido como Cavaleiros do Círculo Dourado. A ideia era fazer oposição ao poder e à influência dos Estados Unidos na América do Norte através de meios necessários. Derrubaram o governo em 1860, dividindo o país na Guerra Civil. Depois da Guerra Civil, outros rumores ligaram Pike a um grupo ainda mais polêmico, a Ku Klux Klan. Na minha opinião, esses indivíduos foram os maiores boateiros, e fico muito preocupado com isso, porque eles afirmam coisas como Pike era membro fundador, criador da Ku Klux Klan. Mentira. Os ataques a Pike continuaram mesmo depois de sua morte. O autor Dan Brown toca nesse assunto quando um de seus personagens descreve os maçons como adoradores do demônio. O que o livro não comenta é que em 1894, um ex-maçom insatisfeito que escrevia sob o pseudônimo de Leo Taxil declarou que Pike e o rito escocês tinham ligações com o diabo. Ele encontrou uma jovem que disse que era usada como prostituta, um instrumento pelas lojas maçônicas para realizar orgias sexuais diabólicas, magia negra e missa negra por trás das portas fechadas. O Vaticano acreditou e pagou para que isso fosse dito nos púlpitos de todas as igrejas. Taxil chegou até a dizer que Albert Pike acreditava que Lúcifer era Deus. Isso foi baseado em uma citação do livro de Pike, Moral e Dogmas, onde Pike se refere a Lúcifer. Os grupos antimaçons se utilizaram disso imediatamente como prova de que Pike era um satanista. Eles diziam que ao mencionar Lúcifer, ele estaria adorando o diabo, que ele era o maior adorador do demônio de todos. O Papa escreveu decretos na época que diziam especificamente que ele era um homem perigoso. Os maçons, entretanto, dizem que Pike usava o nome de Lúcifer segundo seu significado original em latim, o portador da luz. Ele não se referia a Satã, se referia a uma estrela, a estrela de Vênus. Isso não é adoração do demônio ou de Satã. Eles queriam falar sobre a luz, a iluminação através da lógica, da razão e da ciência. Leo Taxil se retratou depois, dizendo que havia inventado tudo, mas o dano já havia sido feito. Até hoje, os televangelistas como Pat Robinson usam Pike como um instrumento para dizer que a maçonaria faz parte de uma conspiração mundial e que eles adoram ao demônio. Assim como Pike foi acusado de controlar os maçons, o governo americano foi acusado de estar envolvido em controle mental.